passada, nós começamos nossa matéria de sistemas distribuídos, apresentamos algumas definições de sistemas distribuídos, do Tannenbaum, que apresentou aspectos sobre a visão de um sistema único e transparente, do Colores, em que a gente viu que a gente não tem um relógio global, a gente não tem memória compartilhada, a gente se baseia em troca de mensagens, as falhas podem ocorrer de forma independente, e nós temos uma execução concorrente de componentes de hardware e software, do Lamport, onde a gente viu aspectos de transparência, necessidade de tolerância a falhas, e da Nancy Lynch, onde ela apresentou, além de sistemas baseados em troca de mensagens, a possibilidade de sistemas distribuídos baseados no que a gente chama de em ambientes multicore, em que você poderia usar a memória compartilhada, mas que isso não vai ser foco do nosso curso. E aí nós focamos nos principais aspectos de sistemas distribuídos: concorrência, ausência de memória em relógio, memória compartilhada em relógio global, falhas independentes, e apresentamos alguns casos: internet, intranet, computação ubíqua, computação em nuvem, interação de sistemas financeiros, o desafio da heterogeneidade em sistemas distribuídos. Falamos sobre o conceito de middleware, né? E que o middleware ele propõe uma abstração, que você vai abstrair detalhes da plataforma de sistema distribuído. A gente vai tratar diferentes middlewares ao longo do curso. Falamos um pouco sobre a importância da padronização em sistemas abertos, aspectos de segurança, security, segurança da informação, e de segurança no funcionamento e terminação. E, por fim, falamos de escalabilidade, tratamento e transparência em sistemas distribuídos. Na aula de hoje, o nosso vai ser de tratar aspectos de sistemas operacionais. Por que a gente vai falar sobre sistemas operacionais? Né? O sistema operacional é a base de um nó computacional que se executa um componente de software. Né? E isso tem muito a ver com a nossa montagem de sistemas distribuídos. Então, o sistema operacional, ele provê uma máquina estendida. Isso é uma das definições de sistemas operacionais. Isso vai abstrair os detalhes da plataforma para aplicações usuárias e gerenciar os recursos a serem utilizados por essa. Por exemplo, processamento, armazenamento e comunicação. E nós podemos ter diferentes abordagens de sistemas operacionais. Então, posso falar de sistema operacional de rede, onde eu tenho um recurso de interligação de rede. Então, cada nó gerencia os recursos. Sistemas operacionais de rede algo que a gente usa bastante. Então, sistemas como Windows, nas diferentes versões, e Linux, eles têm uma pilha TCP/IP, eles têm outros recursos que eles permitem que você conecte aplicações, né? Então, entre dois ambientes Linux, dois ambientes Windows, ou mesmo um Windows e um Linux, né? Você usando socket TCP/IP, por exemplo, ou você usando chamadas RPC, ou outros mecanismos de interligação em redes. Mas, na verdade, cada nó ele possui o seu sistema operacional e ele gerencia os recursos daquele nó. Aí nós temos um outro conceito, que é o de sistema operacional distribuído. Nós temos um conjunto de sistemas operacionais em que eles são implementados e operados de forma distribuída. Um exemplo desses é o Amoeba, do Andrew Tannenbaum. Então, o sistema operacional ele gerencia todos os nós do sistema, o usuário executa aplicações sem conhecer a localização dos recursos sendo utilizados. Eu tenho um sistema único. Que eu posso instalar ele em mais de um nó, e todos esses nós atuam como se fosse um único sistema operacional. Então, essa é uma definição.
Nós não temos muitos sistemas operacionais distribuídos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o Tannenbaum, ele implementou um chamado Amoeba, mas não é algo comum, certo? E middleware. A gente já falou primeiramente de middleware na primeira aula. O que é que vem a ser um middleware? Um middleware é você ter uma abstração que ela determina um modo de programação que abstrai os detalhes do sistema operacional. Então, o middleware, na verdade, ele complementa um sistema operacional de rede. Então, por exemplo, a maioria dos sistemas operacionais de rede ele provê como primitiva, mecanismo de comunicação, a pilha TCP/IP. O middleware ele pode fornecer outras formas de interação que o sistema operacional ele não fornece. Então, por exemplo, eu chamar objetos remotamente, eu tenho invocação remota entre objetos, ou RMI, nos nós do sistema distribuído utilizando sockets TCP/IP providos pelo sistema operacional. Isso é uma forma, é um mecanismo de implementação. E dessa forma, quando eu uso o middleware, a minha aplicação ela vai interagir com outra aplicação em outro através desse middleware e vai abstrair todos os detalhes da chamada de sistema operacional, pilha TCP/IP, essas coisas. Ele vai chamar no middleware e o middleware vai pegar aquela chamada e vai encapsular na plataforma, utilizando a chamada de sistema operacional, utilizando a pilha TCP/IP, para chegar a outro nó, da mesma forma até alcançar o middleware na outra parte. Né? Então, por exemplo, se eu uso o middleware como RMI, RMI permite que eu tenha um objeto, esteja numa máquina, e eu disponibilizo esse objeto para invocação de métodos em outra máquina. E eu faço isso como se fosse um objeto local. Então, eu vou trabalhar com esse objeto como se fosse um objeto local, mas, na verdade, vai haver um conjunto de chamadas TCP/IP que estão sendo abstraídas, que eu não vou ter acesso. Então, o middleware, ele me permite isso. Então, isso é uma coisa possível. Os serviços de sistema operacional são providos pelo núcleo por processos de servidores, normalmente implementados por meio de bibliotecas. E aí, um sistema operacional ele provê alguns elementos que são importantes. Encapsulamento, então, eu forneço uma interface no serviço que eu estou provendo, mas eu não apresento detalhes de como aquilo está sendo implementado. Então, quem vai usar somente pela interface. Eu protejo, eu tenho uma proteção contra acessos ilegítimos e eu tenho mecanismos de gerenciamento de acesso concorrente. Então, eu gerencio de forma transparente o acesso concorrente a recursos por diferentes processos ou linhas de execução. E aí, o núcleo de sistema operacional ele vai ter gerenciador de processos, threads, comunicação, memória, vai ter um conjunto de processos de gerenciadores, que eles rodam geralmente nunca chama de modo usuário, e um supervisor, que ele roda em modo kernel, ele tem acesso amplo a todos os recursos da máquina, e que a partir dele você pode ocorrer interrupções de hardware ou de software, chamadas de sistema, as exceções, tratamento de exceções do sistema operacional dá. Então, o supervisor ele supervisiona a operação de todos esses gerenciadores do sistema operacional. Então, você tem um supervisor gerenciando todos os gerentes do sistema operacional que gerenciam os recursos da máquina. Né? E aí eu posso ter, por cima desse sistema operacional, o middleware, que vai abstrair as interfaces relacionadas aos serviços do SO, provendo novas interfaces. Então, quando eu uso o middleware de invocação remota, como RMI, eu abstraio o serviço de comunicação, né? Então, ao fazer a chamada remota, a invocação remota, ele vai fazer uso de sockets para passagem de parâmetros e obter resultados de operações. E eu também abstraio serviços de escalonamento. Eu vou fazer agendamento da execução de operação que eu invoquei. Então,
o Middleware vai gerenciar isso para a gente. O sistema operacional ele tem mecanismos de proteção de acesso legítimo. Então, você tem o supervisor em modo privilegiado e todos os processos e os gerentes rodam em modo não privilegiado. Então, tudo o que pode ser feito sem restrições é feito em modo supervisor. Em modo usuário, você está limitado ao seu espaço de adereçamento de memória, você está limitado a não poder interromper o funcionamento de um outro processo, mas o supervisor ele pode fazer essas coisas. E o que é um processo? Um processo é um programa em execução, ele tem espaço de adereçamento, recursos de sincronização e comunicação, então você pode ter semáforos, sockets, arquivos, janelas, você tem coisas que você abstrai, recursos da máquina, e você tem um conjunto de linhas de execução, que são as threads. É uma execução de atividade, um fluxo, uma linha de execução dentro de um processo. E o que é interessante é que o mesmo processo ele pode ter mais de uma linha de execução e você pode fazer o escalonamento por linha de execução e isso te dá um certo paralelismo. Então, você tem um certo paralelismo que você pode operar. Certo? Então, você tem essas possibilidades. O espaço de adereçamento de um processo, ele tem espaço para vários segmentos. Text seria o código, heap seria o espaço onde você vai colocar as variáveis em execução. Stack, normalmente uma pilha que você vai utilizar em chamadas recursivas ou alguma outra necessidade de execução do programa. Então, você tem a execução limitada ao seu espaço de adereçamento, certo? O espaço de adereçamento, ele normalmente é virtual, e aí há um mapeamento disso em páginas de memória física. E uma coisa interessante é que threads de um mesmo processo compartilham memória. Então, você tem o mesmo espaço de adereçamento para todas as threads do mesmo processo, e aí você tem o que chama de região compartilhada. Se eu criar um novo processo em um sistema distribuído, eu vou escolher um host a partir de alguma técnica, algum framework de controle, e aí eu vou criar um processo. Se eu criar uma thread num processo, eu compartilho todo o ambiente de execução, inclusive espaço de adereçamento, como eu já falei. Quando você cria um processo novo, um processo inteiro, você pode criar um processo a partir de um outro processo, então o que você faz é espelhar o espaço de endereçamento, você copia a memória e a partir daí esse processo original ele segue, esse processo novo ele segue num espaço de endereçamento distinto. Então você não compartilha ambientes, certo? Então você faz uma cópia e você não compartilha o ambiente de execução. Por que a gente tem thread? A gente pode ter threads para várias coisas. Imagine que eu tenho um servidor web. Se eu tivesse uma única linha de execução e tivesse vários clientes requisitando, a minha linha de execução só poderia atender um único cliente. Se eu tenho várias linhas de execução, para cada requisição eu disponibilizo uma thread e eu deixo que o sistema operacional ele escalone essas threads e aí cria a ilusão de falso paralelismo, né, que o Round Robin permite, e ao mesmo tempo como vai ter uma certa ociosidade, uma vez que uma thread ela vai de repente acessar arquivos ou qualquer outra coisa do tipo, eu consigo utilizar melhor os recursos da máquina de uma forma mais escalável. Certo? Bem, e você pode ter threads organizadas por pedidos, por conexão, cada conexão ser uma thread, cada objeto acessado ser uma thread. Você tem diferentes mecanismos de organizar isso. No mesmo passo, você pode ter clientes com múltiplas threads. Então, clientes com múltiplas threads têm uma comunicação com o servidor transparente. Então, enquanto uma thread espera a resposta do servidor, as demais threads continuam a execução. Então, por exemplo,
possivelmente construir um browser de forma que cada arquivo é recebido por uma thread diferente. Então, um browser, ele chama a página, ele percebe que aquela página tem várias fotos, várias coisas, então ele abre uma thread para requisitar cada um daqueles recursos. E isso eu consigo ter uma maior escalabilidade. Bem, quando a gente fala em threads possuem acesso à mesma região de memória, a gente fala do problema da região de acesso à região crítica. Isso é o que vocês devem ter visto com algum detalhamento na disciplina de sistemas operacionais. Então, para a gente ter acesso à região crítica, uma região compartilhada, a ideia basicamente eu vou bloquear o acesso, eu vou fazer acesso àquela região, acesso, faço o que eu tenho que fazer e depois eu libero novamente o acesso. Eu tenho alguns mecanismos para fazer isso. Eu posso usar, por exemplo, uma variável mutex de acesso, uma variável dizendo se está livre ou não. E aí, para usar essa variável, eu teria que ter uma instrução diferenciada, porque se eu ler que está livre e depois em outra instrução eu faço acesso, bloqueio o acesso para acessar, pode ser que duas threads, uma leu, mas aí depois ela é escalonada e para ela tá livre, a outra leu, tá livre, ela entrou, ocupou. A outra, quando volta, ela já volta no ponto de ocupar, e aí vai dar o conflito. Então, eu penso numa única instrução que verifica se está livre, diz que agora vai estar ocupado, e agora seta para estar ocupado e bloqueia a região, que é o TSL, Test Set and Lock. Então, eu faço isso numa única operação. Ou eu posso utilizar semáforos. E aqui vocês tenham visto semáforos, né? Semáforo é uma primitiva criada pelo Dijkstra. E aí você inicia o semáforo com um valor 1, você tem uma primitiva down, uma primitiva up. A primitiva down, se o semáforo for maior que 1, for maior que 0, na verdade, né? Você decrementa ele e acessa a região. Se não, se o semáforo não tiver 0 ou tiver 0, você vai aguardar, você vai ficar numa fila. Aí você fica numa fila esperando o acesso. E o app, você incrementa o semáforo. E aí, se você incrementa o semáforo, e aí você acorda algum processo que está na fila para ele verificar novamente se ele pode fazer o DAO. Se tiver ok, ele faz o DAO e acessa. Então, quando eu quero acessar a região crítica, eu faço um DAO, ganho acesso à região crítica, depois eu libero com o app. Né? E nós temos também as barreiras. Barreiras são pontos de sincronização em threads. Então, o conjunto de threads deve alcançar o ponto de sincronização antes de prosseguir na computação. E você tem uma série de problemas clássicos de sincronização. Produtor consumidor, barbeiro, jantar dos filósofos. E nós temos aí um livro chamado The Little Book of Semaphores, que ele tem uma série de exemplos de sincronização. E aqui, gente, tem alguns problemas, né? Produtor consumidor multithread, produtor consumidor por semáforos. Vocês estão conseguindo acompanhar até agora? Alguma dúvida? Hein, gente? Falem, se expressem aí, por favor. Bem, a gente tem algumas práticas ao longo da nossa disciplina que a gente vai ter que adaptar esse contexto remoto, certo? Então, eu vou colocar aqui nos arquivos da disciplina. Um exemplo de teste
com semáforos. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Só um minuto, gente. Eu vou colocar aqui para vocês um arquivo no Teams chamado threads.zip. E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Bem, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês o código. E a gente vai fazer uma interação na próxima aula, né? Mais prática. Deixa eu ver. Vamos então. Para a apresentação.
Ok. E agora eu quero... Vamos compartilhar aqui para vocês. Vocês estão vendo... Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui um bocado de coisinha. Tela. Vocês estão vendo aqui, gente, a minha tela. Coloquei aqui multithread.java. Sim. Pronto. Ótimo. Eu coloquei um arquivo chamado threads.zip em arquivos no Teams. E aí, vocês pegaram esse threads.zip, ele tem alguns arquivos .java, né? E aí eu não vou fazer prática hoje, porque eu quero que vocês tentem se planejar para poderem estar com o ambiente na próxima aula, para a gente poder fazer isso juntos, certo? Mas, basicamente, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um exercício de threads, né? Então, aqui, por exemplo, esse arquivo multithread.java, eu estou mostrando aqui como é que eu executo threads. Então, aqui eu tenho a classe umaThread, que ela é uma classe que extende java.thread, né? E aí, toda a classe que estende thread, ela implementa o método run, que é o que é executado quando você inicia uma thread, né? No caso daqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando uma string, e aí eu estou incrementando essa string toda vez que eu executo ela, quando é interrompida de que a thread foi e eu mostro o valor da variável. Então, aqui eu tenho T1.start, T2.start, T3.start. Eu inicio as threads, eu posso parar com ponto stop. Então, é um exemplo bem simples de thread. Mas o que eu quero que vocês foquem é nisso aqui, ó, programa. Existe um problema chamado produtor-consumidor. Em produtor-consumidor, qual é a ideia? Você tem um conjunto de programas que produzem, um conjunto de programas que consomem. Então, eu criei aqui um consumer e um producer. Ambos são threads, certo? O que é que o producer faz? Ele estende o thread, ele vai produzir em cima de um objeto do tipo programa, onde ele tem acesso a um local onde ele vai produzir essas coisas, um buffer. Então, se eu for aqui em programa, eu criei uma array list que é um buffer, na verdade, um buffer que é uma array list, na verdade. E aí, o que é que eu faço? Inicio essa array list, digo que o número de itens inicialmente é 0, e quando eu executo um produtor
que vai operar em cima de programa, o que é que ele faz? Ele, se eu cheguei em 10 elementos, ele não faz nada, mas se eu não estou com 10 elementos, ele aumenta o contador, adiciona algum elemento ali. Ele adiciona um novo elemento ao buffer, certo? E o que é que o consumidor faz? Ele verifica se não está zerado. Se está zerado, ele não faz nada. Se não, o que é que ele faz? Ele obtém um elemento do array-list e remove esse elemento, certo? Então, tem alguém que produz e alguém que consome. Qual é o problema, gente? O problema é, quando eu tenho produtores e consumidores, isso não é algo bem comportado. Threads não são bem comportadas. Então, eu vou colocar um produtor, um consumidor, um vai produz, consome, não é bem assim. Porque quem determina o escalonamento, quando está executando ou não, é o sistema operacional. E usando o gerenciamento de recursos dele, pode acontecer de repente que o consumidor execute e continue executando e tente remover elementos quando o buffer está vazio. Aqui eu estou executando 2 threads de consumidor e 2 threads de produtoras. Então, pode acontecer de eu querer consumir mais do que foi produzido, por exemplo, porque eu não tenho controle sobre isso, certo? Então, eu quero que vocês baixem esses programas, tentem executar esses programas no ambiente de vocês, certo? E observem essa classe semáforo. Essa classe semáforo é uma implementação de semáforo com up e down, certo? E eu vou ter que colocar os semáforos aqui em programa e chamar os semáforos em produtor e consumidor de forma adequada para evitar condições de corrida. Se vocês executarem programa.java, compilar o programa.java e executar Java programa, vocês vão ver que pode acontecer uma condição de corrida onde eu tente consumir de um buffer vazio, por exemplo. E o que eu quero evitar é que isso ocorra. Então, a primeira tarefa de vocês é analisar esses programas, tentar executar, tentar colocar o semáforo aqui e fazer com que isso funcione sem ocorrer condição de corrida, certo? Então, eu quero que vocês tentem fazer isso no ambiente de vocês, certo? Vocês podem trabalhar aí de forma livre associação, em duplas, se vocês quiserem conversar. E na próxima aula, eu gostaria que, se vocês puderem, vocês estejam com acesso ao ambiente Java para poder executar. Estão me ouvindo? Tá claro? Ficou. Certo, gente? Vocês, então, o primeiro passo da gente é esse, né? Eu espero que vocês façam isso, né? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer esse teste. Ok? Tá faltando Pedro também. Certo. Oi, gente, mas também. 6 tá bom demais, já. Bem, gente, voltando aí para o nosso assunto, né? Só uma questão, como é que vocês estão sentindo aí o ritmo das aulas? Porque nossas aulas, elas vão ter que ser um pouco mais condensadas do que o que a gente teria num semestre normal. Para vocês está ok até agora? Vocês estão com dúvidas? Bem, então isso é o que espero que vocês façam, né? Eu vou falar rapidamente aqui do próximo tema nosso, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo síncrono.
certo? Então, que nossa próxima temática é comunicação interprocessos. Certo? Então, qual a ideia da comunicação interprocessos? Em sistemas centralizados, a comunicação interprocessos se dá por chamadas a funções do processo. Então, eu tenho um sistema operacional, ou eu uso a memória compartilhada. O que vocês vão fazer aí, de certa forma, é um mecanismo, não diria de comunicação interprocessos, mas comunicação inter-threads. Porque o produtor e o consumidor eles vão se comunicar através do buffer, usando a memória compartilhada, certo? Mas se fossem processos distintos, vocês poderiam ter alguma primitiva que criasse memória compartilhada ou mesmo usar um arquivo. Só que você não tem essa opção em um sistema distribuído. Você não tem um sistema operacional único que permite acesso e você não tem memória compartilhada. Então, você não tem um mecanismo de acesso comum usando o sistema operacional, chamadas do sistema operacional, usando memória compartilhada ou um arquivo único. Então, eu posso utilizar programação sockets. É o que a gente usa para se tem um processo que quer se comunicar com o outro, eu vou usar a comunicação de sockets. É um mecanismo que você pode fazer, ou você pode usar alguma coisa que vai te dar uma outra forma de interação, mas que no final das contas, por baixo vai ter sockets. E um exemplo disso é usar um mecanismo de chamada de funções de processo, a invocação de um método remoto, que isso vai abstrair os detalhes. E aí você tem o RPC, se eu estiver pensando de forma procedural, em funções, mas você tem em objetos RMI com Java e Corba se você estiver falando de Java, C++ ou algumas outras linguagens. Neste caso, o que é que você vai fazer? Você vai, ou chamando uma função, ou chamando um método, você vai chamar a função ou método, passando parâmetros, e o método, a função, vai retornar algo, que vai ser a resposta. E aí, tanto essa passagem dos parâmetros quanto o retorno da resposta, você vai pegar um objeto, você vai pegar um dado e você vai encapsular esse dado, esse objeto, na forma de uma... E a gente chama esse encapsulamento dos parâmetros ou da resposta de marshalling. Eu vou jogar isso dentro de um fluxo de dados que vai seguindo uma mensagem de rede. Quando vocês verem RMI, vocês vão ver que isso é algo... para você fazer isso, o objeto ele tem que ser serializável, porque você vai ter que pegar aquele objeto e transformar ele numa sequência de bytes. Você não, que vai fazer isso vai ser o middleware RMI, mas para isso ser possível, o objeto ele tem que ser serializable. E quando ele chega no outro lado, eu vou pegar aquilo e vou recompor de volta, eu vou fazer o que a gente chama de unmarshalling. Então, você vai ter esse modo de programação, RMI ou RPC, que seu aplicativo vai usar e, a partir daí, ele vai chamar o que o sistema operacional faz. Então, isso é um middleware. Ele vai oferecer um modo de programação que vai permitir, você não vai mais trabalhar com socket, você vai trabalhar com chamada de método remoto, então chamada de procedimento remoto. Então, você vai fornecer uma abstração de alto nível para a comunicação entre processos. Então, isso é um mecanismo que ele tende a ser transparente à localização. Então, o cliente desconhece aonde e como esse procedimento está sendo realizado. Certo? Eu não sei onde é que está meu objeto remoto, eu não sei onde é que está a função remota, se for RPC.
E você vai ter protocolo que suporta a abstração do middleware, independente do protocolo de transporte. Você não precisa saber qual é o protocolo de transporte que está rodando. O middleware vai cuidar isso para você. O middleware vai abstrair o hardware, o sistema operacional. Alguns middlewares, inclusive, abstraem a linguagem. Se eu estiver usando Corba, eu posso usar um objeto que foi criado em Java num programa cliente implementado em C++. Isso, para mim, vai ser completamente independente. Certo? Para eu implementar isso, eu vou precisar abstrair os detalhes, né? Então, se eu estiver falando de um objeto remoto, eu vou visualizar o que esse objeto remoto me oferece em termos de métodos que eu vou invocar remotamente através de interfaces. Então, eu não vou acessar diretamente os objetos. Se eu tiver parâmetros que eles eram chamados por referência, eu vou ter que fazer uma cópia desses parâmetros, mando para lá, e quando eu tenho o retorno, eu vou ver o que se modificou alguma coisa, e o MIDA vai replicar essa modificação para ter o comportamento que eu teria se estivesse invocando um método local que faz chamada por referência. Então, eu vou emular todo esse comportamento chamado por referência dessa. E eu vou ter uma interface que vai me dizer quais são os métodos disponíveis para invocação remota. A interface, você vai dizer, ó, os métodos que estão disponíveis são esses métodos, addPerson, getPersonNumber, por exemplo, de uma classe person. Eu só vou ver esses métodos. Eu posso ter outros métodos que eu não vou ter acesso. E aí eu vou acessar a partir daquela interface os métodos que estão disponíveis, certo? Uma coisa interessante é que eu posso fazer isso de forma completamente escalonada. Então, eu posso ter um A chamando remotamente B, B vai fazer invocações locais de C e D, C faz uma invocação local a E faz invocação remota a F. E, para mim, isso tudo é transparente, eu não vejo nada disso. A, para fazer a invocação remota de B, ele só vai precisar ver a interface dos métodos oferecidos por B remotamente, porque o objeto B não está aqui. Quem vai estar aqui localmente vai ser a interface. Eu vou acessar por meio da interface. Então, a interface vai definir, olha, os métodos M1, M2 e M3 estão disponíveis. Esses outros métodos aqui, 4, 5 e 6, não estão. Só vão estar disponíveis para quem acessa localmente. Certo? Então, a invocação é feita, a instanciação é feita no objeto remoto. Então, se eu chamo objeto remoto e peço para ele criar um novo objeto, eu vou criar, as coisas vão ser executadas aqui. E se tiver alguma resposta, eu vou fazer o mashing e mandar de volta para cá. Certo? Eu posso fazer isso com RMI, né? Então, com RMI, eu consigo implementar isso. Como é que eu sei quais são os objetos que estão disponíveis remotamente? Normalmente eu registro isso em algum local, em um diretório, que no caso do Java RMI é o RMI Register. Então, registro no RMI Register, ó, tem um objeto que tem esses métodos, esse objeto aqui tem esse nome. Registro lá. Quem quiser usar vai fazer um locate. Vai para dentro do registro e vai associar eles a um nome local. Então, aqui, por exemplo, eu estou vinculando o meu objeto a um registry. Eu vinculei meu objeto a um registry, dou um bind nele, vinculo o meu objeto a um registry. E aí, quem for querer usar, vai fazer um lookup desse meu objeto. E a partir daí, ele vai usar isso numa instância de objeto local e vai usar como se fosse algo local. E desse ponto em diante, para ele, é como se fosse algo completamente transparente. Bem, a gente vai fazer também, gente, uma prática de RMI, mas eu não vou fazer isso agora, né? Então, na próxima aula, a gente começa a próxima aula com essa prática de produtor consumidor, certo? E depois nós vamos falar de arquitetura de sistemas distribuídos. Ok? Acho que por hoje está de bom tamanho, né?
Bem, gente, então tragam para a próxima aula um ambiente com NetBeans ou outra ideia Java da sua escolha para a gente poder fazer alguma interação, certo? Até a próxima aula.